Poderoso Deus e eterno Pai, nessa hora nós humildemente nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo desde já nossa total dependência do Senhor e a direção do Teu Espírito Santo. Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, abra o nosso entendimento para aprendermos mais da Tua palavra e de tudo aquilo, Senhor, que o Senhor separou para essa noite. Amém. Nós assim oramos, te agradecemos pela oportunidade de estar aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Dando continuidade à matéria de homilética 1, falando de Cristo, de Deus aos homens, perdão, nós hoje vamos estudar aqui os tipos de sermões. Existem 3 tipos de sermões, que são os temáticos, os textuais e os expositivos. Nós vamos estudar aqui cada um deles, a estrutura de cada um deles, como é que eles são preparados, como é que eles, com base na Bíblia. Né? Nessa lição aprenderemos como construir o edifício de um sermão. Por que edifício? Página qual? 71. Lição 7. 7. O comentarista diz aqui, construir o edifício de um sermão. Por quê? Nós vamos ver que na preparação do sermão tem as etapas. Né? As etapas a serem seguidas para que o sermão fique conforme dentro da homilética bíblica. Na lição anterior aprendemos a formar as bases para a construção do sermão. Já sabemos então que o sermão precisa ser estruturado para daí partir para a construção. O edifício pode ser essencialmente uma só estrutura, mas suas paredes e decoração podem ser diferentes. Há basicamente 3 tipos de sermões que são temáticos, textuais e expositivos. Nós já falamos disso, né? Esses 3 tipos de abordagem, esses 3 tipos abrangem vários tipos de sermões e podem ser usados nas mais diferentes ocasiões, conforme a necessidade e as circunstâncias. Esses 3 tipos de sermão são apenas as formas de se concluir um sermão, aproveitando-se a possibilidade de técnica e da inspiração recebida. Ou seja, esses 3 tipos de sermão, o temático, o textual e o expositivo, é como se fosse um básico, como se fosse uma receita, e a partir dali pode-se fazer, dentro daquela estrutura, criar novos formatos, mas acompanhando aquela estrutura que já está criada. Aprenderemos a produzir um sermão conforme seu tipo, empregando todas as suas formas possíveis, coerentes e verdadeiras. Os aspectos científicos e técnicos que a homilética oferece para a pregação de sermões são válidos, desde que não anulem a ação do Espírito Santo, tanto em sua preparação como em sua apresentação. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então a letra com o Espírito, ela vai dar uma nova proporção ao sermão. Amém? Quando o sermão é só letra, ele fica enfadonho. Ela pode até ser bem explicado, mas fica enfadonho porque não tem a unção do Espírito Santo. Texto 1. Sermões temáticos. Sermão temático é aquele cujas divisões são tiradas do tema ou assunto independente do texto. Esse tipo de sermão há quem chame de sermão tópico e sermão de assunto. Nele o texto bíblico pode fornecer a ideia ou pensamento da mensagem desejada. Tecnicamente, o sermão temático desenvolve a verdade do que gira em torno do seu tema ou assunto. Ou seja, o temático pega um tema independente ele não se atém ao texto, mas ao tema. Vamos falar de Davi. Ele vai falar, quer dizer, o pregador não teria como ler tudo isso aí. Então ele pega esse tema de Davi, ou uma fase da vida de Davi, e daí ele desenvolve um sermão, colocando aplicabilidade para a nossa vida diária, no dia a dia. Tá? Ficou entendido? As vantagens oferecidas por esse tipo de sermão são várias. Aqui o pregador, pelo exercer de sua capacidade analítica e imaginativa na busca de temas para seus sermões. Quando é criativo e versátil, o pregador tem mais facilidade de encontrar inspiração para os sermões temáticos. Além de ser criativo e de ser versátil, ele tem que ter também conhecimento. Não adianta ele ser criativo, ser versátil, se ele não tiver conhecimento.
Essa forma de sermão oferece algumas vantagens como facilita a divisão do assunto, dá maior unidade ao sermão, oferece maior campo de ação para desenvolver o tema e adestra a mente do pregador na análise lógica. O que é análise lógica? É aquilo que eu falei, é trazendo a aplicabilidade dele para os nossos dias, para a igreja do Senhor. Porque o que acontece? A Bíblia, Timóteo fala que toda a escritura é inspirada por Deus. Então, o Velho Testamento, ele não se só completa sem o Novo Testamento, nem o Novo Testamento se completa sem o Velho Testamento. Né? Eles são paralelos entre si, Então, o que acontece? O sermão, o assunto que o pregador vai usar para fazer o sermão, ele tem textos bíblicos de referência, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Por exemplo, Jonas. Jonas é um livro da Bíblia que fala, mas Jesus fala assim como Jonas passou 3 dias dentro do peixe. Certo? Tantos outros personagens que foram citados no Novo Testamento. Paulo citou Abraão, Paulo citou vários outros. Então, tem que se ter o conhecimento. Nessa lição teremos a ideia de cada tipo de sermão em particular, visto que mais à frente aprendemos como dividir o sermão segundo o seu tipo. Vejamos um exemplo de sermão temático apresentando apenas os pontos principais de sua divisão. Notemos que a divisão é feita conforme o tema, independente do texto escolhido para anunciar o sermão. Tema: o Evangelho da Salvação. Texto: Romanos 1,16. Aí vem a divisão. A fonte do Evangelho, que é a razão do Evangelho, por quê? A recepção do Evangelho, como? E as bênçãos do Evangelho. Bem? Foi entendido? Alguém pega aí para nós, lê para nós aí para a gente ver. Romanos 1,16. Só para a gente ter ideia do que a gente vai falar aqui, vai fazer uma pequena explanação aqui do Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque é só o 16? Só o 16. Primeiro do judeu e também do grego. A fonte do Evangelho, o que é? O Evangelho. Isso? A razão do Evangelho. Vê de novo, mais profundamente. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. O quê? O que é o Evangelho? O Evangelho é o de poder Cristo. de Deus. A razão, o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê. Aquele que crê, recepção do Evangelho. E as bênçãos do Evangelho. Primeiramente o judeu e também E o grego. Ou seja, ele abrange toda a humanidade, não apenas os judeus. Mas judeus, gentios, todos aqueles que receberem a Jesus como Salvador. A Bíblia diz que Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Alguma pergunta, alguma dúvida? A divisão do sermão temático. Já temos uma ideia do que seja um sermão temático. Vejamos agora como se organiza a divisão de um sermão temático. Visto que é o tema que fornece a divisão para esse tipo de sermão, deverão ser construídos os pontos principais em harmonia com o assunto do sermão. Os pontos principais devem sempre ser colocados em ordem ascendente ou crescente. Ou seja, não pode começar no meio, depois ir para o final, depois né? Davi foi coroado rei, mas lá aí fala como Davi chegou ao reinado, depois fala, mas quando ele era menino, ele matou um leão, matou um urso, voltou lá atrás. E aí na sua velhice, foi lá para frente. Então tem que ter uma sequência. Por isso que é temática. O que é temática? É tema. Os temas são feitos em sequência. A construção dos pontos principais deve começar obedecendo ao seguinte critério. Primeiro, o pregador deve pensar com qual ideia deverá iniciar o esboço do seu sermão. Segundo, o pregador deve pensar com qual ideia deverá concluir o esboço do seu sermão. Terceiro, o pregador deverá estudar os pontos intermediários situados entre o primeiro e o último. Ou seja, meu sermão é esse aqui. Eu vou começar com Davi na sua adolescência, na sua infância, e terminar com Davi no pecado que ele cometeu com Betseba. Vamos colocar isso só para a gente ter uma ideia. Mas aí, o que ele tem que fazer? Ele tem que estudar os pontos intermediários. Nesse período, até da sua adolescência, até ele como rei ter pecado, o que aconteceu? Para poder
dá uma estrutura ao sermão e dá conhecimento quem está ouvindo. Às vezes nós somos crentes, que lemos a palavra, conhecemos, mas se tem um ouvinte ali que não conhece a palavra, está ali pela primeira vez. Então, temos que entender que todo sermão que é pregado, né, o objetivo maior dele é ganhar almas, alcançar vidas. Nós, como igreja, somos edificados, sim, porque a palavra é o nosso pão de cada dia, a porção diária. Mas o objetivo principal de todo sermão é justamente a salvação de almas. Então tem que ser feita uma exposição de forma que quem não conhece a Bíblia como nós conhecemos, venha entender o que o pregador está querendo dizer. Amém? Cada ponto deve corresponder ao outro, isto é, cada ponto deve ter uma estreita relação com o tema e o propósito do sermão. Ainda que sejam distintos, os pontos um do outro devem relacionar-se entre si com o tema e o propósito do sermão. Eis a seguir 2 exemplos. Na página 74. Vou entrar agora no exemplo errado. Tema: poder do Evangelho. Nós já vimos lá, nós já vimos aqui uma estrutura aqui. Então agora vamos ver um exemplo errado, do mesmo texto. Primeiro ponto principal: o Evangelho liberta. Segundo principal: a cura do cego Bartimeu. Terceiro ponto principal: o batismo do Espírito Santo. Tem nada a ver com o texto. O que eu entendi aqui, na hora que ele estruturou, ele fala que o Evangelho liberta. Aí ele diz que porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Sim. Aí ele liga a libertação à salvação. Sim. Aí ele começa a estruturar o texto. Aí depois ele diz, pois é o poder de Deus para a salvação, para todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Aí ele já vem para o cura e batiza, que é a tríplice da nossa crença assembleiana, né? Cura, liberta, batismo do Espírito Santo e leva para o céu. Isso é o resultado. Sim. Isso é o resultado. Sim, mas ele pegou um dogma do assembleiano e tentou encaixar dentro desse texto que não tinha uma coerência. Aí ele tentou usar. Quem não um... conhece a Bíblia fica perdido. E às vezes quem não conhece a Bíblia, não conhece o texto. Se ele for descrever do jeito que ele está falando, a pessoa vai achar que ele pregou muito. Vai falar, não, é cura, liberta, batismo do Espírito Santo, Jesus faz isso mesmo. Ele incendeia a igreja. Mas quando a pessoa vai olhar o texto e conferir, ele fica confuso. Ele fala, cara, não bateu a ideia dele com o que está realmente dizendo em Romanos. Então, o que eu entendi nessa estrutura é que a coerência com o texto é a maior dificuldade para a gente estruturar o sermão. Porque a gente tem que saber exatamente o que o texto quer dizer para você poder estruturar ele e ficar... Se até aqui. Porque a gente é muito tentado a fugir do texto, a pegar outros exemplos fora. Aí acaba criando... Viajando a Bíblia inteira. Viajando pregadores que começou em Gênesis, passou a história de Gênesis todinha, foi para Êxodo, terminou em Apocalipse e eu não entendi onde que ele estava. Qual era o assunto dele. Eu queria falar, isso aí. Exatamente. Podemos notar que há divergências entre os pontos principais. Que relação encontramos nos pontos principais da divisão cunhada? Nenhuma. Os pontos principais do exemplo não possuem relação entre si, nem tampouco com o tema. Exemplo correto. Aí vai voltar lá o que a gente viu lá, o poder do Evangelho. Ponto principal: o Evangelho liberta, o Evangelho transforma e o Evangelho cura. Ou seja, a primeira coisa é a libertação, depois a transformação e consequentemente a cura. A cura vem por último, vem consequência da transformação e da libertação que o homem recebeu. Amém? Nesse segundo exemplo, as divisões se relacionam devidamente entre si e também tem o tema proposto. Notamos que o propósito do sermão é de convencer o ouvinte sobre o poder do Evangelho, aquilo que eu falei. O propósito principal do sermão é justamente alcançar almas. E tanto o primeiro ponto como o último falam desse poder. Notemos ainda que os pontos são distintos um do outro, isto é, cada qual fala de um aspecto do poder do Evangelho, mas estão interrelacionados com o tema do sermão temático. Ou seja, fala o Evangelho, as 3 virtudes do Evangelho: liberta, transforma e cura. Hein? Sem citar exemplo do cego, sem citar exemplo do Lázaro, só o Evangelho. O tema aqui é o propósito do Evangelho. Outro exemplo de esboço de sermão temático, com todas as
todos os aspectos técnicos. Tema. O Deus de toda consolação. Lê para nós aí, Val. 2 Coríntios 1, versículos 3 e 4. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Em 3 e 4? 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Amém? Vamos entender esse texto aí. Introdução. O mundo em que vivemos é deveras triste. Há um gemido inexprimível que sai do coração de cada criatura dominada pelo medo. A aflição provocada pela desesperança e pela ansiedade gerada pela incerteza pela insegurança, faz com que essas pessoas busquem paz e consolação em algum lugar. Nós temos o nosso Deus, que é chamado Deus de toda a consolação, que pode aliviar o sofrimento do ser humano. Ou seja, vivemos dias difíceis, principalmente dias de pandemia, são piores ainda, né? Dias de incerteza, de insegurança. Então, mas o que o Paulo está falando ali? Que nós temos um Deus que é chamado de Deus de toda consolação. A natureza da consolação divina. Aí vem a estrutura. Sua natureza é divina, ou seja, do céu. Segundo, essa natureza é manifesta na pessoa do Espírito Santo para consolar os abatidos de espírito e dar-lhes nova esperança. O que Jesus disse? Eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o Consolador. Só preciso de consolo quem tem tribulação. Amém? Terceiro, essa consolação é provida pelo amor de Deus em Jesus. Por Ele, para Ele, através dele, são feitas todas as coisas. Então o próprio Jesus disse, eu não vos deixarei só. Quem enviou o Espírito Santo foi o próprio Jesus. Quando ele foi assunto aos céus, ele enviou o Espírito Santo 40 dias depois, na festa do Pentecostes, se cumpriu o que o Joel falou, que nos últimos dias o derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então a Bíblia diz que todos que estavam ali falaram novas línguas, ou seja, foram batizados com o Espírito Santo. A necessidade da consolação divina, o estado de ansiedade e tristeza do mundo, a razão de tudo que está no pecado. O homem perdeu seu estado original de paz e tornou-se escravo do pecado. A consolação veio por Cristo mediante sua morte no Calvário. Agora, um ponto que eu acho que ele não abordou aqui, que poderia ser abordado, é a necessidade da gente ser consolado para que essa consolação consolar outros. Aí você vai muito lá para 3, vamos chegar lá. Certo? Olha aí para você ver. Ou seja, o estado de ansiedade e tristeza do mundo. A razão de tudo está no pecado. O pecado, quando o homem pecou, o que acontece? Deus deu a ordem para o homem para dominar sobre todas as coisas. Quando ele pecou, ele entregou esse domínio para Satanás. Satanás, a Bíblia diz que ele veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Então ele vai trazer tristeza, vai trazer tribulação, vai fazer com que as pessoas se joguem da terceira ponte, consumam droga, assaltam o outro. Bem? Aí, a razão de tudo está no pecado. O homem perdeu seu estado original de paz e tornou-se escravo do pecado. Quando ele entregou aquilo que Deus deu na mão dele para Satanás através do pecado, ou desobediência a Deus, ele ficou escravo de Satanás. E a consolação veio por Cristo mediante sua morte no Calvário. Aí, Deus manda Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a consolação se dá através do Espírito Santo. Porque o que Jesus disse, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador. Terceiro, como receber a consolação divina? Confiando nas suas misericórdias, Lamentações 3:22, recebendo a Cristo, pois ele veio para consolar os tristes, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade e recebendo o Espírito Santo, que é o Consolador prometido. Ou seja, nós temos a nossa caminhada é pela fé. Primeiro, confiando nas misericórdias do Senhor. A Bíblia diz que em Lamentações 3:22 está dizendo que as misericórdias do Senhor são infinitas, eternas e se renovam a cada dia, a cada manhã. Recebendo a Cristo, pois ele veio para consolar os tristes. O que é que Jesus veio fazer?
Eu vim trazer paz, a paz que excede todo entendimento. Aí nós temos agora a possibilidade de lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Senhor, qual é a minha ansiedade? É através de lançar sobre ele. Todos nós não somos ansiosos, nós vivemos num mundo que traz pressão para a nossa vida, no trabalho, na faculdade, no dia a dia, na família, na pandemia, né? Na situação financeira. Mas se nós entregarmos isso ao Senhor, lançar sobre ele, Senhor, o Senhor escolheu o seu teu filho, agora é com o Senhor aí. Né? E recebeu o Espírito Santo, que é o Consolador prometido. O próprio Jesus prometeu o Consolador. Quem tem o Espírito Santo de Deus, como todos nós temos aqui, no momento de tribulação, o que você faz? Você vai para o joelho e sente aquilo ali, sente aquele consolo do Espírito Santo. Esse é o Consolador que Jesus prometeu e que hoje habita em nós. Conclusão. Ainda hoje, Deus está disposto a consolar os corações amargurados através da sua obra, da obra regeneradora do Espírito Santo. Aceitando Jesus Cristo como Salvador, seremos consolados pelo Consolador, o Espírito Santo. Estás triste hoje? Eis aqui a mensagem consoladora. Está vendo? Essa é a conclusão do sermão. Está triste? Tem alguém triste aqui? Recebe Jesus que vai ser consolado. Nesses esboços simples, observamos que as perguntas básicas que, por quê e como aparecem literalmente imprimindo uma ordem lógica e cronológica da pregação. Ou seja, o que nós falamos? Ele obedeceu a estrutura do sermão, encerrou a conclusão do sermão, ele está dizendo: tem alguém triste aqui hoje? Aceita Jesus, vai receber um Consolador. Amém? Alguma pergunta? Alguma? Texto 3. Sermões textuais. Esse sermão que nós estudamos aqui é um temático. Ele pega um tema e desenvolve a partir daquele tema, independente da estrutura da estrutura da Bíblia. Obrigado. Sermão textual é aquele que se baseia necessariamente no texto bíblico, cuja divisão é tirada do texto. As palavras da passagem bíblica escolhida podem fornecer a divisão. Nesse tipo de sermão, podemos selecionar alguns versículos ou apenas um, ou até mesmo parte de um versículo como texto para basear no sermão. Os pontos principais limitam-se à frase do texto. Qual seria o primeiro passo de elaborarmos um sermão pessoal? Decidirmos o tema do texto que desejamos desenvolver. Isto é, o assunto que se trata o texto bíblico. O sermão textual pode ser desenvolvido sob 3 formas de divisões, as quais chamamos: divisão textual natural, divisão textual analítica, divisão textual sintética. Agora vamos ver quais são essas divisões. A natural. A divisão textual natural é feita conforme a ideia do sermão fornecido pelo texto. A distinção das ideias está no texto e apenas deve ser posta em destaque. Este tipo de divisão textual permite ao pregador usar as palavras do texto como estão. É um tipo que segue uma ordem lógica, evitando que o pregador se preocupe mais do que o necessário. Pode ter mais de uma palavra ou apenas uma. Vejamos, 1 Coríntios 13:13 apresenta 3 divisões naturais cujo tema pode ficar a critério do pregador. Alguém aí, por gentileza? 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o amor destes é o maior. Amém? Está falando de 3, ele está falando de 3 temas nesse mesmo versículo. Mas ele diz o quê? O maior é o amor. O pregador pode pregar só o amor e pregar sobre o amor de Deus. Como também pode pregar apenas a esperança que nós temos de salvação em Cristo Jesus e pregar, fazer um texto sobre a esperança. Ou para falar sobre a fé. Como nós estamos falando de dias trabalhosos, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele pode pegar uma desses 3 temas dentro de um contexto e fazer um sermão textual natural em cima de apenas uma palavra, apenas um tema. Aqui o versículo fala de 3: fé, esperança e amor. Ou seja, ele tem 3 opções para fazer um sermão natural em cima daquele tema. Okay? Podemos encontrar centenas de textos na Bíblia que oferecem uma divisão textual natural, muito fácil para serem desenvolvidas, como Isaías 9:6, 1 João 2:6, etc. Alguma dúvida sobre Samuel? Agora, a textual analítica. Essa primeira foi a natural, aquilo que a gente vê e salta aos olhos. Agora, a analítica.
Esse tipo de visão obriga o pregador a colher a ideia geral de que o texto bíblico fornece e dividi-la analiticamente, isto é, considerando as partes principais do texto. Ele tem que analisar com cuidado e profunda devoção o texto que chamou-lhe a atenção. As divisões principais podem ser feitas em formas de perguntas como quem, que, quando, por quê, como e onde. Essa forma facilita a descoberta de pontos principais do texto que podem ser apresentados na mesma ordem em que nele aparece. Esse tipo de divisão deve-se colocar em ordem as partes principais do texto, sem ser preciso usar suas palavras literais, como ocorre na divisão textual natural. Por exemplo, vejamos a ordem analítica da divisão textual a seguir. Jesus visita um pecador. Lucas 19, de 1 a 10. Primeiro, foi uma visita inesperada. Segundo, foi uma visita transformadora. E terceiro, foi uma visita salvadora. Ou seja, Jesus foi de repente sem avisar, sem mandar aviso. Foi uma visita inesperada. Segundo, uma visita transformadora. Por que transformadora? Aquele pecador que recebeu a visita de Jesus foi transformado. E terceiro, foi uma visita salvadora. Por quê? Quem tem um encontro com Jesus, ele recebe a salvação. Bem? Observemos que a ordem do texto não foi alterada. Outros textos que podem fornecer ideias para uma divisão textual analítica são Lucas, 1 Pedro, Efésios e Mateus. Agora, a divisão textual sintética. O primeiro passo para se elaborar essa divisão é conhecermos o sentido da palavra sintética, que provém da síntese, que comumente significa resumo. Para elaborar essa divisão, deve-se tomar o texto escolhido e resumir as suas partes principais. Aqui, o pregador tem o direito de organizar seu esboço sem se preocupar com a ordem das partes do texto, podendo inclusive alterar a cronologia ordinária do texto e dar apenas uma ordem lógica, conforme o assunto que pretende apresentar. Tanto a ordem das partes do texto quanto o tema podem ser alterados pelo pregador como melhor lhe convier. Aí nós vamos ter um exemplo aqui. As divisões textuais natural e analítica não podem ser alteradas na sua ordem. Entretanto, a divisão textual sintética pode ser modificada, porque ela se preocupa essencialmente com o assunto que o texto apresenta. Exemplo, tema, o Cristo, o despenseiro de Deus, em Marcos 6, 34 e 38. Primeiro, a visão do despenseiro. Segundo, a compaixão do despenseiro. E terceiro, a provisão do despenseiro. Ele pode pegar um tema desse aí, não precisa começar como a visão do dispenseiro. Ele pode começar, o dispenseiro foi compassivo, teve compaixão, né? E aí ele teve uma visão de prover, por fim, a provisão do dispenseiro. E aí, com essa visão e com a sua misericórdia, sua compaixão, ele então fez a provisão para todos aqueles que aguardavam nele. Observemos que a ordem dos versículos está alterada para prover uma ordem lógica do assunto do texto. Ou seja, você vê que ele começou em 34 a 38, passou para 35, depois voltou para 37. Não seguiu a sequência aqui, 34 a 38 e 38, depois de 35, depois de 37. Foram alternados. Divisões do sermão textual. Agora nós vamos ver outro tipo de sermão, o textual. Nós já vimos perdão, agora a divisão do sermão, mesmo tema, só que a divisão do sermão textual. Já aprendemos que os pontos principais do sermão textual são fornecidos pelo próprio texto no qual se baseia. O tema também é fornecido pelo texto. Como descobrir o tema a ser colhido de uma passagem bíblica ao fazermos o esboço no sermão? Devemos, em primeiro lugar, descobrir a ideia central inserida no texto, isto é, a mensagem espiritual que o texto apresenta. E então, facilmente obteremos o seu tema. Ou seja, a Bíblia é viva, né? Ela é a palavra de Deus. E, portanto, primeiro para se formar uma estrutura de um sermão textual, tem que se conhecer a parte espiritual, aquilo ali que a aplicação para o espírito, a aplicação para a alma, a aplicação para a igreja. Né? Sendo o sermão textual aquele que explora o texto, devemos ter o cuidado de não fugirmos do assunto que apresenta. Ao estudarmos o texto bíblico, descobrimos nele os pontos principais do sermão em vista, os quais serão ordenados conforme as palavras ou frases do próprio texto. Nas ordens analítica e sintética, a divisão ainda se encontra no próprio texto, porém, mais vinculada à ideia geral que o texto apresenta. Vejamos dois exemplos de sermões textuais e sua análise.
Primeiro, tema, a vitória da fé. Marcos 5, 24 a 29. Alguém sabe para nós? Irmãzinha. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos e despindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou em sua veste, porque dizia: se são somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue, e se sentiu seu corpo estar já curado daquele mal. Até o 29, não é? Amém? Introdução. Nessa história, aprendemos sobre o poder da fé superando o espectro da morte. Uma mulher condenada à morte, vítima de uma enfermidade incurável naquela época, foi recompensada por sua fé, gerada na esperança ao ouvir falar de Jesus. Um exemplo para os nossos dias. Acompanhemos os destaques históricos dessa mulher, em cujo rastro de fé ainda podemos palmilhar hoje. Suas decepções, versículos 25 e 26. Primeiro, condenada à morte, padecia a mão de vários médicos, ou seja, ela gastou o que tinha e o que não tinha e nenhum médico conseguiu curá-la. Recursos humanos esgotados, tendo despendido tudo quanto possuía. Ela estava condenada à morte, que nenhum médico conseguiu curá-la, achar a cura para ela. E teve seus recursos humanos esgotados. Versículo 26 diz: tendo despendido tudo quanto possuía. Sem estímulo para viver e lutar. Sem, contudo, nada aproveitar, antes pelo contrário. Ou seja, uma mulher que era condenada à morte, já tinha gasto todos os seus bens, não tinha esperança nenhuma. A esperança dela era nula. A medicina, o que ela tinha de recurso para a medicina na época, não foi suficiente para poder curar o seu mal. Ou seja, ela não tinha estímulo para viver. Ela sabia que estava condenada à morte, estava vivendo aquela vida, como diz na gíria, empurrando com a barriga até chegar a hora de partir. Amém? Sua última esperança, versículo 27 e 28. Ouviu falar de Jesus. Tendo ouvido a fama de Jesus, quando ouvimos falar de Jesus, alguma coisa acontece. A Bíblia diz que a fé vem por quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. Ela ouviu falar de Jesus e falou: opa, tem um remédio para mim, tem uma esperança para mim. Segundo, foi ao encontro de Jesus. Vindo por detrás dele, por entre a multidão, é preciso ir ao encontro de Jesus se quisermos receber suas bênçãos. Por que ela foi ali ao encontro de Jesus? A mulher que tinha a doença que ela tinha era considerada como imunda. Ela não podia conviver em sociedade. Ela tinha que viver isolada nas cavernas ou então ser apedrejada se ela insistisse nisso. Ela veio ali se esquivando, e tocou. Ela sabia. Ela falou: se eu apenas tocar na sua veste, ficarei curado. Deparou-se com o obstáculo à sua fé. A multidão compacta impedia sua ida a Jesus. A opinião pública: que pensarão de mim? O desânimo pela dificuldade de chegar a Jesus. Ou seja, tudo contribuía para que ela não fosse, para que ela não tomasse a decisão. Ela ouviu, teve fé, mas aí começaram as barreiras para até que ela chegasse a Jesus para ser curada. Amém? O despertar da sua fé. Se eu apenas de tocar as vestes, ficarei curado. Ela não queria ter encontro com Jesus, ela queria cura para a sua vida. Ela falou: bom, pela virtude que há nele, que eu ouço falar, as histórias que eu ouvi falar, as pessoas que eu conheci foram curadas, se eu só tocar, eu vou ser curado. Ou seja, um ato de fé. Ela não deixou que as dificuldades a impedissem, mas foi até lá para tocar nas vestes de Jesus. Sua vitória. Colocou a fé em ação. Tocou-lhe a veste. Sua fé foi recompensada. Ela recebeu a cura imediata. Sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Ou seja, naquele momento a sua fé entrou em ação e ela recebeu a cura conforme ela tinha crido que receberia. Ela voltou ao normal, voltou a ser uma mulher, pode então voltar a viver em sociedade, voltar a viver na sua família. Por quê? O mal foi curado pela fé que ela teve e não se deixando vencer pelos obstáculos que estavam entre ela e Jesus. Amém? Conclusão. Aquela mulher obteve vitória. Sua fé venceu os obstáculos. Ela chegou a Jesus e recebeu a libertação. E você?
Vamos analisar o sermão assim. Notemos certamente que o texto do Evangelho segundo Marcos, o qual foi usado como texto básico para o sermão, contém uma emocionante história dos dias de Jesus aqui na Terra. Os 3 pontos principais do sermão foram tirados da ideia geral contida no texto. Notemos também que os pontos principais foram ordenados segundo o desenrolar da história e na ordem da apresentação dos versículos. Esses 3 pontos principais não aparecem com as palavras ou frases literais do texto, mas segundo a ideia que os versículos sugerem. Os subpontos relacionam-se com os pontos principais, isto é, os pontos que estão subordinados. Ou seja, aqui 3 aí. Tocou a veste de Jesus. Aí o pregador colocou a sua fé em ação. Para tocar a veste de Jesus, ela tinha que colocar a sua fé em ação. Primeiro ela tinha que crer, tinha que exercer a fé. E depois colocou essa fé em ação. Sentiu no corpo estar curado do flagelo. Versículo 29. Sua fé foi recompensada, ela recebeu a cura imediata. Então, vê que tem um paralelo. A frase que ele está fazendo, que ele está colocando no sermão, está em concordância com o texto bíblico. Okay? E por fim voltou ao normal. Aí, ao final do sermão, aquela mulher obteve a vitória. Sua fé venceu os obstáculos, ela chegou a Jesus e recebeu a libertação. E você? Uma pergunta que o pregador vai fazer. Como eu disse aqui, o principal objetivo do sermão é alcançar as almas que não conhecem Jesus. Vamos analisar o sermão assim. Notemos certamente que o texto do Evangelho segundo Marcos, o qual foi usado como texto básico para o sermão, contém uma emocionante história dos dias de Jesus aqui na Terra. Senhores amigos. Notemos também que os pontos principais foram ordenados segundo o desenrolar da história e na ordem de apresentação dos versículos. Os subpontos relacionam-se com os pontos principais, isto é, os pontos que estão subordinados. Outro exemplo de visão textual natural é: tema, o bom pastor, João capítulo 10, versículo 11 e 14. Alguém pode ler para nós? João capítulo 10, versículo 11 e 14. Estou lendo os textos, para a gente entender melhor. João 10, 11 e 14. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vir o lobo arrumando as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Amém? Nesse texto aí, tem 3 tópicos: o bom pastor, o mercenário e o lobo. Nós vemos aí que o mercenário está, no texto fala por último, não é isso? Fala do lobo, depois fala do mercenário forte. Mas aqui foi colocado o bom pastor, o mercenário. Por quê o mercenário? Tratam-se de 2 pessoas. Jesus é uma pessoa, o mercenário também é uma pessoa. E o lobo é o devorador que entra quando alguém que negligenciou deixou as ovelhas sem proteção. Tema, o bom pastor. O texto nós já vemos aí, introdução. A diferença entre o verdadeiro e o falso. O pastor é notado pelas suas obras. O verdadeiro pastor, nesse texto, é Jesus. E o mercenário é o ganancioso e insincero. O bom pastor, primeiro, versículos 11 a 14. Dá sua vida pelas ovelhas, versículo 11. Conhece as suas ovelhas, versículo 14. Por suas ovelhas é conhecido, também versículo 14. O mercenário, versículo 12 e 13. Não é pastor. As ovelhas não são suas. Abandona as ovelhas na hora do perigo. Não tem cuidado com as ovelhas. E por fim o lobo. É ladrão e salteador. Arrebata as ovelhas do aprisco. Dispersa as ovelhas. Mata e devora as ovelhas. Então, ele pegou um texto onde tem 3 personagens. O pastor, o mercenário e o lobo. Aí ele usou o mesmo texto, fez uma colocação não conforme a estrutura do texto, mas ele colocou primeiro que o mercenário antes do lobo, enquanto no texto está o lobo e depois o mercenário, não é isso? É isso que o texto fala? Que o mercenário foge, quando o lobo vem, foge. Então, ou seja, para se ter uma ideia do que o texto está dizendo, ficar mais claro o entendimento, ele citou na sequência. O bom pastor não se apresenta, sou o bom pastor, mas existe um mercenário que fala que é, mas não é, e por fim o lobo que vem arrebata as ovelhas. Amém? Mas não fugiu da estrutura do texto.
Conclusão, Jesus é o bom pastor e tem interesse em agregar as ovelhas dispersas que correm o perigo de serem arrebatadas pelo lobo devorador, que é o diabo. O desenvolvimento desse sermão é simples e totalmente textual. Sua divisão é a textual natural, utilizando as palavras de destaque do texto para construir os pontos principais: o pastor, o mercenário e o lobo. Seu desenvolvimento decorreu das frases do texto, tanto nos pontos como nos subpontos. Ou seja, ele fez alguns subpontos, mas não fugiu do ponto principal, que é o texto empírico. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Sermões expositivos. Nós estudamos aí os textuais, o temático, o textual, e agora vamos para o expositivo. O método de pregação expositiva tem sido pouco cultivado na atualidade, porque é o método que mais exige da parte do pregador. O sermão expositivo tem por função tornar claro o texto bíblico, expondo o conteúdo exegético que o texto encerra. Ele se ocupa da interpretação literal ou figurada da passagem bíblica selecionada para ser explanada. A palavra expor deriva de duas outras do latim ex e ponere. O prefixo ex significa fora e ponere quer dizer colocar. Objetivamente, um sermão expositivo é aquele que externa, que mostra ou expõe uma verdade contida em um determinado texto das Escrituras. O sermão expositivo é essencialmente bíblico. Sua divisão é feita de forma lógica e cronológica, para que o ouvinte acompanhe com clareza o raciocínio do pregador. O sermão expositivo é desenvolvido empregando-se quase sempre mais de um versículo. Normalmente o texto selecionado para o sermão expositivo inclui vários versículos ou um capítulo, vários capítulos ou ainda um livro todo. A preocupação primordial que o pregador deve ter na elaboração do sermão expositivo é de explanar o texto, isto é, dizer exatamente aquilo que o texto quer dizer. Para esse meticuloso trabalho de preparo de sermões expositivos, algumas recomendações úteis contribuem por uma compensação maior. Vejamos, não fuja do texto, fique nele, explique. Aí eu tenho que ter conhecimento para poder explicar. Explicar por que Jonas foi levado lá para Nínive, por que ele tinha medo de ir para lá, por que ele, depois que ele foi levado para lá, ele pregou o evangelho e a população recebeu o evangelho, por que ele ficou triste, querendo a morte, sendo que Deus falou que ia destruir Nínive. Os Nínives eram os piores inimigos de Israel naquela época. Eles escalpelavam as pessoas, prendiam, escalpelavam, principalmente as mulheres, faziam torturas horríveis. E Jonas falou: vou chegar no momento que aquele povo, eu sozinho, foi enrolado. Aí ele tentou fugir. Mas nós sabemos que um com Deus é a maioria. Né? Deus estava à frente, Deus arrumou o jeito para ele chegar lá. Não seja mero teórico, seja prático na aplicação da passagem escolhida. Estude bem o texto, cada palavra, cada frase, não seja superficial, tenha conhecimento pleno do texto que pretende expor no sermão. É aquilo que eu falei, há necessidade do conhecimento. Evite a monotonia, você deve escolher textos de diferentes partes das Escrituras que contenham boa dose de dinamismo. Cultive a leitura sistemática da Bíblia, pense e pesquise cada palavra ou versículo interessante que encontrar. Ore sempre, pedindo a iluminação do Espírito Santo sobre a passagem estudada. Mostramos agora um tipo de sermão expositivo. Tomamos todo um capítulo e demais a ele um tema que corresponde ao assunto do capítulo. Tema: Cristo, o Senhor. Capítulo 1 de Colossenses. Esse capítulo apresenta o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. A saudação inicial de Paulo, versículo 1 e 2, a ação de graças de Paulo, versículo 3 a 8, a intercessão pelos colossenses. Ele vem falando, saudando, eu, Paulo, dou graças a Deus por vós, colossenses, e depois ele tese, oro por vós, né? Então, ou seja, a saudação, o primeiro passo, ele saudou, ele fez a ação de graças, dizendo que agradecia a Deus pelos colossenses e dizendo depois que intercedia a Deus por eles. Essa foi a saudação. Aí ele vem agora entrando no tempo. Cristo, soberano Senhor. O Senhor da redenção, o Senhor da criação, o Senhor da igreja universal, não é universal da reino de Deus não, o Senhor da igreja local, no caso Colossos, né?
Ou seja, ele vem dizendo quem é o Senhor. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. É o Senhor da redenção, da criação, da igreja universal como um todo, no mundo todo, e também da igreja local, ali no caso, os Colossos. Né? E também da igreja da Praia da Costa. Cristo, o Senhor do ministério de Paulo, o ministério de sofrimento, o ministério de serviço constante, o ministério pastoral, o ministério de responsabilidade. Ele vem dizendo, se apresentando, não como super crente, super Paulo, mas ele vem dizendo, eu sou o menor, trago no meu corpo as marcas de Cristo, ou seja, o ministério de serviço constante, está constantemente servindo. Eu não quero ser pesado a ninguém, ele fala isso, né? E o ministério de responsabilidade, ou seja, ele se colocava como responsável pelas ovelhas, diante de Deus. Ele ganhou as ovelhas, estava ensinando elas através das cartas, e tinha a responsabilidade diante de Deus por essas ovelhas que ele arrebatou. Amém? Conclusão, Cristo conquistou o senhorio sobre todas as coisas na sua vitória no Calvário. Como que Cristo, aquilo que eu falei no início aqui, quando o homem pecou, ele entregou, Deus, quando criou o homem, deu ao homem soberania sobre toda a terra. O homem pecou e entregou a soberania para Satanás. Cristo na cruz fez o quê? Reconquistou. A Bíblia diz que naqueles 3 dias que ele esteve ali, entre a sua morte e a sua ressurreição, ele esteve no inferno e se apresentou para Abraão. Eu sou aquele que você esperava, para Jacó, para Isaac, para os profetas, fez o cativeiro, né? Tomou a chave da morte do inferno das mãos de Satanás, ou seja, passou a ser o Senhor. Agora o senhorio está sobre o Senhor. A Bíblia diz Isaías 6, o senhorio está sobre os seus ombros, o principado, né? Está sobre os seus ombros. Então o Cristo conquistou todas as coisas através da vitória do Calvário. No esboço acima, vimos apenas um desenvolvimento resumido. As partes de cada ponto principal podem ser dissecadas com maior cuidado, visto a riqueza de detalhes que o capítulo escolhido encerra. Se nós formos detalhar, irmão, cada texto que a gente lê, teve um pregador, que eu sou fã dele, que já passou para a eternidade, chamado Billy Graham. Ele disse que de um texto só ele conseguiu tirar 60 sermões. Não é que a Bíblia é rica, né? 60 sermões. Eu, pela misericórdia, já consegui tirar 5, mas 60 acho que é uma época. Né? Então nós vemos que o que nos leva a isso aqui? É o conhecimento. A Bíblia diz crescer na graça, nós já recebemos a graça que é a nossa salvação. Agora a Bíblia diz, sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. É a constante. Ninguém conhece totalmente. Né? Os mistérios de Deus são, a Bíblia diz que a intimidade do Senhor são para aqueles que o buscam. Busca de que forma? Oração e a palavra. Bem? A palavra é o próprio Deus. O que diz em João capítulo 1, versículo 14? No princípio era o verbo estava no verbo, era o quê? Deus. O que é o verbo? A palavra. Para vocês terem ideia, a palavra, os judeus, por exemplo, eles reverenciam tanto a palavra que eles dizem, um comentário que eu li na Torá comentada, Gênesis capítulo 1, versículo 1, ele diz que Deus consultou a Torá para poder fazer o mundo. Olha só. Você vê como é que é o respeito que eles têm com a palavra. Né? Amém? O que é chamado da lição? Já existia, o verbo era Deus. Não, mas não a Torá no formato que eles entendem hoje. Né? Deixa eu fazer uma conclusãozinha aqui desse esquema que ele fez aqui, tá? Só deve esse último aqui, nós mostramos um tipo de sermão expositivo e deu todo a estrutura de um sermão tirada do capítulo 1 de Colossenses. O capítulo tem 29 versículos. Então eu acho que faltou aqui, porque você não vai ler 29 versículos numa explanação. Precisa de um versículo-chave. Você vai ler esse livro, mas escolher 1, ou 2, ou 3, ou 5. Para ter aqui, né? Você tem um tema, ok. Você tem o texto que é o capítulo 1. Você vai ler o capítulo inteiro na hora de explanar? Então tem que ter um versículo que, já que o tema Cristo é o Senhor, dentro do capítulo 1 você tem que encontrar esse versículo. Você não vai chegar lá na frente e ler 29 versículos para fazer a exposição do tema. Você pode contar a história que está nos 29 versículos. Claro, tá? Então faltou aqui no esboço que ele fez, né, o textual, como o Natão falou, ou o versículo-chave, ou alguém que puxe você para o tema.
Senão dá a entender que você vai ler os 29 e depois vai começar a desmiuçar como está em saudação, Cristo soberano. Aí você vai ficar 3 dias pregando. Ah, só essa observação. Aí não é uma pregação, né? Conferência. Aí você tem que ficar o dia inteiro para poder pregar sobre o capítulo. Então faltou, nesse detalhe aqui, fica a minha crítica aqui, faltou o texto áureo, né? Texto Ele básico, cada um. falou do tema, mas não Mas eu trouxe preciso ter um versículo-chave que embaseie o meu tema. Posso ler um capítulo inteiro da administração. Até para quem está ouvindo não ficar perdido. com certeza. Saber em que ele está falando, do que ele quer realmente falar. Sim. Porque se ele fala amplo, ele pode ir para qualquer lugar. Qual que é a âncora, né? Qual é a âncora que segura ele? Até para ele ter um guia. Né? Questionário da lição. Associa a coluna A de acordo com a coluna B. O sermão cujas divisões são extraídas do tema do assunto. E aí, quem fez? O nome já fala aí. Ó. Sermão fez? cujas divisões são extraídas do Grande tema temático. ou assunto. Temático, letra E. Deve pensar com qual ideia deverá iniciar o esboço do sermão. Quem é que vai Quem pensar vai nisso? pensar nisso? Pregador. O aspecto do sermão deve merecer especial cuidado do pregador. Qual que é aí? E aí? O aspecto do sermão deve merecer. Harmonia? Harmonia, vai, isso aí. Não, é dele não. Não. Entrar? E aí, o que vocês acham? Entrar? A conclusão? Não, funciona. Um aspecto que deve merecer um cuidado especial do pregador. Ah, tá, desde o início ao fim. Não, cada pregador de observar os pontos fundamentais que liguem o sermão. O pregador deve tentar para esse aspecto, considerando que é o tema que fornece divisões do sermão temático. E a D? Não é a dele. Não, Não, não é D não. Não é D não. é Deus. Não é D não, é? Não. Porque ele não tem que estar preocupado com a harmonia do assunto, senão ele vai perder o A fundamento. harmonia do assunto, na minha opinião, é a que faz embaixo. O que cumpre ao pregador observar os pontos intermediários, tecer comentários que ligam o sermão. Isso tem uma harmonia. Eu pensei Eu acho que era entraria mais aqui. Tá? Na 7.04. Está certo disso? Tá. Posso perguntar? Eu? Vamos lá, marque C para certo e E para errado. A divisão textual natural permite ao pregador distinguir as ideias que estão no texto e colocá-las em destaque. A divisão natural permite ao pregador distinguir as ideias que estão no texto e colocá-las em destaque. Sim, claro. Para se descobrir o tema a ser escolhido de uma passagem bíblica para fazer um sermão, é preciso primeiramente descobrir a ideia central inserida no texto. Né? Nas divisões analíticas e sintéticas, a divisão se encontra no próprio texto, porém mais vinculada à ideia geral do que o texto apresenta. Não, Errado. não, tem que se basear no texto. A cidade com X alternativa correta. O sermão expositivo ocupa-se da interpretação literal ou figurada da passagem bíblica selecionada para ser explanada. Tem por função tornar claro o texto bíblico, expondo o conteúdo exegético que o texto encerra. É aquele que externa ou expõe uma verdade contida num determinado texto da Escritura. Todas as alternativas estão corretas. Letra B. O sermão expositivo é essencialmente bíblico. B de bola. Qual é, né? O sermão expositivo é essencialmente bíblico. Sua divisão é feita de forma lógica e cronológica para que o ouvinte entenda claramente a explanação do pregador, de forma analítica e sintética, preparada com profunda devoção, de forma natural, conforme a ideia que ele próprio oferece. Todas as alternativas são corretas. Sermão expositivo, está falando aí. Deixa eu lembrar do outro sermão expositivo. Lógica e cronológica. Isso aí. Lógica e cronológica. Amém? Alguma dúvida? Deus abençoe. Deus abençoe. Uma boa aula. Qual que é a próxima? Vamos ver se o pastor não for fechar, que ele é